Olá, família Monte Carmelo. Está começando agora mais um Acontece na IMC. Então fique ligado nos nossos avisos da semana e bora lá! Semana que vem teremos um culto muito especial, a celebração da Santa Ceia. A primeira sessão é às 10 da manhã e a segunda às 19 horas da noite. Então aumente a sua expectativa e bora! Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, você também pode seguir. É @MonteCarmeloSP. Você também pode gravar um vídeo ou tirar uma foto e marcar a gente no nosso Instagram. Será o ano de queimar por Jesus, de viver coisas incríveis em Deus, de ser batizado no Espírito Santo e de viver o mais profundo relacionamento com Jesus. E esses foram nossos avisos da semana. Igreja Monte Carmelo, restaurar, edificar e adorar. Dentro disso, eu queria falar um pouco hoje de um tema que Deus compartilhou, falando no meu coração sobre permanecer. E eu queria ler com vocês, e gostaria de ler João 15, do versículo 1 até o 16, e vai dizer o seguinte, João 15, do 1 ao 16, vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Isso aqui é Jesus falando. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: ame uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já nos chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. E João 15, 16, o último, diz: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Papai, essa é a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela corta, Senhor, ela confronta. Por isso nessa manhã, Senhor, não nos deixe sair da mesma forma que nós entramos, mas que nós possamos sair daqui com uma palavra do nosso coração, Senhor. Permanecer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nessa manhã, Papai, sair daqui com essa palavra cravada em nosso coração, Senhor.
que ela venha gerar frutos, e frutos que permaneçam. Em nome de Jesus, nós oramos para que toda distração, todo coração fechado, Pai, toda dor, toda preocupação do amanhã venha cessar, Papai, em nome de Jesus. E que o diabo seja envergonhado, Pai. E que o Teu nome seja exaltado ainda mais essa manhã, assim como já foi através dos louvores, através dos abraços, do cumprimento, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso e te agradecemos. Amém. Bom, tem algumas situações, algumas coisas que é muito difícil de permanecer. Não sei se você concorda comigo, mas, por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplo de academia, porque eu sempre pago o Gympass e nunca vou. Quantos fazem isso? Levante a mão, olha lá, tem mais gente comigo. Eu sei que, né, tem gente aqui, o Vitão, não, ele faz o check-in lá. Então, quando eu falo essa questão de academia, por exemplo, você ficar lá, uma vez o professor falou assim, eu preciso que você fique aí 1 minuto fazendo prancha. Eu falei, isso aí é moleza, 1 minuto? Fechou, tranquilo. Isso é pra mim mesmo, nasci pra isso. Quando eu comecei a fazer esse treco, não sei se todo mundo sabe, mas é meio que você tem que ficar meio que com os cotovelos, né? Aí os profissionais da área me ajudem aí. Meio que os cotovelos aqui, o antebraço aqui, meio que apoiado no chão, meio que quase na ponta dos pés, não pode ficar muito para cima essa parte, nem muito para baixo, tem que ser um equilíbrio, uma prancha. E parece que chega um momento que dá 10 segundos, você já está assim, tremenda. E você fala, meu Deus, já deu 1 minuto? Chega. E a pessoa fala, não, ainda tem mais, você passou 10 segundos. Então é muito difícil de permanecer nessa posição, nesse lugar, né? Saiu uma série da Netflix esses dias, que é, como que é o nome? Não sei o que lá, 100, Batalha dos 100, eu acho. E aí eles reúnem lá os coreanos mais fortes, todo mundo parrudo, tal, fortão. E ali uma das provas que eles precisam fazer, para depois no final, quem que é o mais forte, são provas de resistência. Então eles se penduram num ferro, esse ferro ergue, e aí todo mundo que se solta e cai numa água, num lugar. E muitos desses caras fortes, muitos fortes mesmo, mais forte do que eu inclusive, né? Não que eu seja muito forte, mas eles caem, e ali é porque eles não conseguem permanecer conectados para ganhar aquela prova, para ganhar aquele prêmio, ou para passar de etapa. E uma parte desses já são eliminados, né? Uma parte desses já acabou para eles, porque eles não conseguiram permanecer conectados ali, se esforçando. E o cara que ficou mais tempo ali, acho que se eu não me engano foi 20 minutos. Ele começou ali, então ele ficou 20 minutos pendurado. E ele ganhou, bateu o recorde ali da galera que estava desses 100 caras fortes. E mulheres também tinha dentro desse jogo. Então ele ficou 20 minutos pendurado. E dentro do nosso contexto aqui de cristão, quantas coisas nós deixamos ou abandonamos ou não conseguimos permanecer. Não consegui permanecer sem, sei lá, algum vício. Não consegui permanecer, ficar sem, sei lá, pornografia, alguma coisa que te atrapalhe, sua vida espiritual. Não consegui permanecer em continuar os estudos, eu desisti. Não consegui permanecer estando com uma família, uma pessoa. Eu não consigo me relacionar, eu não consigo permanecer em um relacionamento com alguém. Eu desisto em algum momento da história. Eu fico solteiro de novo, eu não consigo permanecer. Eu não consigo permanecer no meu comunhão com Deus. Eu não consigo ter uma vida constante. Eu não consigo ter uma vida, sabe, sem ondulações para cima e para baixo em relação à igreja, espiritualidade. Eu não consigo permanecer sem brigar com a minha esposa. Não consigo. Misericórdia, eu vi misericórdia aí, hein? A Tati, Tati, que isso? Não consigo permanecer. E é dentro desse desenvolvimento dessa palavra, o que Deus colocou no meu coração aqui, mas que é permanecer? Permanecer é continuar. Permanecer é persistir, é mesmo contando com os obstáculos, é continuar, é ter uma fé inabalável em Deus, quando tudo diz não, é permanecer de cabeça erguida, mas não é dando cabeçada, né? Não é permanecer num erro, não é permanecer no pecado, na falha, não é isso. É permanecer no lugar certo, no lugar seguro, no lugar onde Deus quer que você esteja. É permanecer. Nesse texto de João,
15, Jesus fala que precisamos permanecer nele, precisamos estar crendo, continuar crendo, precisa estar conectado nele, precisamos persistir para que gere frutos. E quando a gente olha aqui esse exemplo de Jesus, ele é fantástico, porque uma árvore, quando ela dá um fruto, ela venceu muita coisa. Ela venceu o clima, ela venceu, o tempo, o sol, os pássaros talvez, ela venceu as pragas que pode dar numa árvore, eu não sei, os bichos que podem ali comer o cupim, comer uma árvore, Ela venceu a humanidade com a poluição, isso que a gente tem visto, onde o homem perdeu o controle, e agora, você está no carro, você só vê as latinhas voando, não é nem de cerveja, às vezes de coca mesmo, às vezes até os crentes, esqueceu, o homem foi chamado para cultivar e não para perder o jardim. Então, a árvore, para gerar um fruto, ela teve que permanecer. E muitas vezes nós não conseguimos permanecer. E perdemos todo um fruto. Porque a gente não conseguiu. Então, permanecer é isso. É ficar, é continuar, é estar agarrado, é estar confiante, é uma fé inabalável. E aí surge uma pergunta, e eu falei, Jesus, mas por que permanecer? Por que de verdade? Por que eu preciso permanecer? E um texto que ele trouxe aqui ao meu coração foi 1 Samuel 23, versículo 13 ao 14, vai dizer o seguinte, 1 Samuel 23, Cris. 23, 2:3. 2:3, isso. Aí. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Por que eu preciso permanecer? Porque tem um lugar seguro. Quando nós permanecemos no lugar que Deus falou para nós estarmos. Aqui o contexto, Saul queria pegar Davi, queria matar Davi. Ele queria ali acabar, aniquilar Davi. Existia já uma promessa sobre Davi, a unção já tinha saído sobre Saul. Então ele estava atrás, estava a caça de Davi, E aqui chega um momento que ele caminhando, ele até pergunta para Deus, será que o povo de Keila vai me entregar para Saul? Será que eles vão mesmo? Se eu ficar aqui quietinho, parado, eles vão me entregar, eles vão me caguetar que eu estou aqui? E Deus falou para ele, sim, vão. E aí ele sai desse lugar, então ele vai ali para um deserto, E ele fica nesse deserto, ele fica caminhando com seus 600 homens, ele permaneceu nas fortalezas do deserto e foi guardado. Deserto nós sabemos que é um lugar difícil. Muito sol de manhã e muito frio à noite. É um lugar de dificuldade, é um lugar que, não tem nada. Não tem alimento, não tem, talvez até esperança de vida nesse lugar, no deserto. Eu não tive a oportunidade de ir no deserto do Atacama, mas é um deserto, certo? Então quando a gente fala de deserto é um lugar difícil. Mas quando Deus dá uma direção clara e firme, até o deserto se torna um lugar seguro. Até o deserto é um lugar de segurança, um lugar de proteção, um lugar de cuidado de Deus para conosco. E a gente pode se basear até numa outra passagem. Moisés estava no deserto. Então a nuvem cobria eles de dia e uma chama de fogo à noite, aquecendo, mantendo o seu povo vivo, cuidado de Deus. Talvez a gente fala, puxa, por que eu estou passando por esse deserto, essa situação difícil? Esse momento duro, Deus está te guardando. Se Ele falou para você permanecer neste lugar, é um livramento. Ele está te guardando de uma morte física ou espiritual, de algo que poderia acontecer. Alguém está à sua caça. Sabe, Davi aqui, ele podia ter falado assim, eu não vou esperar nada. Eu vou matar esse cara também. Eu acabei com um gigante. Quem é Saul, cara? Eu vou dar uma pedrada nele. Eu vou dar uma pedrada na cabeça dele e ele vai ver só.
Deus é comigo, ele podia falar isso. Deus é comigo, eu não vou esperar, eu não vou me esconder, eu não vou fugir. Eu estou cansado de fugir, eu estou cansado de me esconder, eu estou cansado de ficar dando volta, porque a palavra de Deus diz que ele ficou ali, tipo meio que sem rumo, mas andando, caminhando com seus homens. Eu não vou esperar, ele podia ter tomado essa decisão. Só que ele colocaria em risco uma promessa sobre a vida dele e a vida de 600 homens. 600 pessoas que estavam com ele. Interessante que o texto fala que ele fica em Zif. Zif significa no calendário judaico o mês das flores. O mês tipo primavera. E mesmo no deserto, nós geraremos vida. Em Zif nós geraremos vida. Nós vamos gerar vida e não morte, porque você permaneceu conectado no lugar que Deus falou para você ficar. Permanecer não é fácil. Lembra da prancha da academia? 1 minuto. Não é fácil. Mas por que eu preciso permanecer? Porque existe um lugar guardado, seguro, um lugar de descanso, um lugar de provisão, um lugar que Deus vai fazer florescer, mesmo em meio ao deserto, onde não tem nada. Você estando sobre uma palavra vai gerar vida. E eu perguntei, mas tá bom, Jesus, mas por que também eu preciso permanecer? Quantos aqui gostam de... Assim, eu gosto muito de estar internado no hospital. Levanta a mão que eu vou orar na sua cabeça agora. Eu amo estar no hospital. Tenho paixão por estar, não trabalhando, que às vezes a pessoa, né, tem uma paixão pela profissão, né? Não é isso, mas é internado, né? É sofrendo, tomando medicamento. Quantos gostam? Ninguém, tem certeza? Ninguém gosta. Mas não é necessário muitas vezes ficar ali e permanecer naquele lugar para ser curado. Tem lugares que nós não vamos gostar de estar, irmãos. Mas a gente precisa permanecer para ser curado. A ferida precisa ser, sabe? Você pode ir tomar uns pontos. Então a pessoa vai olhar, a enfermeira vai olhar, vai falar assim, poxa, vamos passar aqui, vamos limpar primeiro esse negócio. Vai mexer, vai doer, vai cavucar. Você fala, não quero que ninguém mexa. Mas tem que mexer para gerar cura. Então antes da cura vem a dor. Vai doer muito. Mas depois vai passar. Tem lugares que nós precisamos ficar para que gere cura em nós. Deus está nos colocando em lugares difíceis para que você seja curado e não seja mais o mesmo. E seja uma cura plena para que você não precise voltar a ser internado neste lugar. Sabe, Jeová Rafá, Deus que cura. Ele quer curar algo. Ele quer curar, mas nós temos que permanecer nesse lugar desconfortável, não agradável. Pessoas mexendo nas feridas, cutucando ali a machucado. Mas Deus quer que você saia melhor, apenas com um testemunho. E um dia se mostrar, tá vendo essa cicatriz? Assim como Jesus faz. Tá vendo essa minha mão aqui? Foi aqui que os pregos. Não é mais dor, agora é testemunho, porque alguém permaneceu em um lugar. Permanecer. Eu falei, tá bom, Jesus, mas por que permanecer? 1 Samuel, esse que nós lemos, versículo 23, mas aí no versículo capítulo 23, versículo 16 e 17, que é um pouquinho mais à frente, vai dizer o seguinte: Jonatas, o filho de Saul, o filho da pessoa que estava ali, Saul, que é quem estava procurando, caçando Davi, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Pode ir mais um. Não tenha medo, disse Jonatas, meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel, eu serei o segundo no comando, como meu pai. Saul sabe muito bem. Jonatas, por que eu preciso permanecer, Senhor? Por que eu preciso permanecer firme em Jesus? Por que eu preciso permanecer firme? Porque é nesse lugar que Deus vai levantar pessoas para te dar uma palavra de ânimo. É nesse lugar, porque quando Jonatas chega, ele fala, você vai morrer mesmo. Não, ele fala, não tenha medo. Meu pai está te caçando, mas permanece em Deus.
Ele fala, permanece, o quê? Sobre aqui nessa terra? Não. Permanece o quê? Sobre a minha palavra de Jonatas? Não. Permanece em Deus. É muito clara essa passagem. Sabe? Deus vai levantar pessoas para te encorajar. Irmãos, no GC, que vai te dar uma palavra de encorajamento. Não desista, permaneça, não tema essa situação, essas circunstâncias. Não se preocupe, permaneça em Deus. Sabe, Jonatas significa dádiva de Deus. Isso quer dizer presente de Deus. Aqueles que permanecem, eles têm presentes de Deus, presentes do céu. Aqueles que permanecem firmes, fiéis, ele tem um presente de Deus, ele permanece conectado na videira. Então Deus levanta Jonatas para falar, presentes, não temas. Uma promessa do Senhor. Porque eu preciso permanecer, Senhor, nesse lugar? Porque eu preciso permanecer conectado na videira? Porque em Gênesis 6 mostra que Noé, ele toma uma direção do Senhor. Deus, como um engenheiro civil, dá as coordenadas daquilo que ele precisa fazer, construir uma arca. E aí relatos bíblicos dizem que ele demorou 120 anos para construir a arca. Quantos aqui estão orando 120 anos por algo? Ninguém? Quantos aqui estão clamando 120 anos, fazendo jejum há 120 anos fazendo isso? Você imagina só 120 anos construindo algo sozinho, muitas vezes. A responsabilidade era dele. Talvez os seus filhos ajudassem ali as pessoas, né? Da sua família, da sua casa, mas a responsabilidade era de Noé. 120 anos. Ele permaneceu construindo dia após dia. Dia após dia. Obedecendo e talvez orando, agradecendo a Deus, em comunhão com Deus. Obedecendo, talvez não era legal cortar madeira. Já cortou madeira com serrote? Hoje em dia tem maquita, né? É maquita? Essas coisas elétricas, né? Serra elétrica, sei lá. Isso, você sabe como eu manjo, né? Um serrote. Uma vez eu fui cortar um negócio com o serrote. Meu Deus do céu, um negócio, você vai fazendo assim, entorta, enverga, a mão cansa. É só uma madeirinha assim, mas você não consegue. Parece que tem que ter um esforço. A mão nasce uns calos, dói. Imagina Noé, 120 anos, para construir uma arca. Mas Noé tinha uma promessa sobre a vida dele. E não cobria só ele, era um guarda-chuva que cobria a sua casa, a sua família, aqueles que te cercavam. Ele precisava permanecer, ele não podia desistir de construir uma arca. Não tinha a tecnologia de hoje em dia, não tinha a experiência de hoje em dia, mas ele tinha que fazer. Alguém tem que construir a arca. Deus te chamou para construir a arca. Permanecer construindo. Aqui eu estava estudando, e um dos significados da arca é um cofre. É um lugar onde você coloca coisas valiosas. Uma arca pode ser um lugar de você guardar tesouros. Algo muito importante. Nesse caso de Noé, eu fiquei lendo e Deus falou ao meu coração que eu posso dizer aqui que Noé deixou uma herança para sua família. Uma herança espiritual. Uma herança de um coração grato a Deus. Uma herança de alguém que permaneceu até o fim. Uma herança de alguém que construiu sozinho muitas vezes, duro, no secreto. Uma herança de alguém de um coração fiel a Deus. E a maior herança que nós podemos deixar para os nossos amigos, quando um legado, quando nós partimos deste lugar, dessa terra, desse lugar, é uma herança de salvação. As pessoas olharem e falarem assim, cara, ele construiu uma herança, ele construiu uma arca de salvação, ele deixou algo para uma vida eterna.
Sabe, Noé, ele deixou uma mensagem de evangelho, de cruz, de renúncia. Ele renunciou a sua vida para construir uma arca. E eu imagino que enquanto ele martelava ali os pregos, ele olhava, não está chovendo ainda tem esperança, ainda outros podem se achegar. Enquanto ele serrava as madeiras ou carregava sozinho muitas vezes, ele olhava, ainda não choveu, ainda não veio, ainda Deus não deu a ordem, então ainda tem esperança. Por mais que as mãos estão doendo de pregar, irmão, não pare, porque a sua casa precisa dessa herança. Não pare. Vai doer, vai gerar incômodo, é solidão muitas vezes. Meu filho não me entende. Essa geração de hoje em dia de jogos online ou sei lá o que, não entende, irmão. Permaneça martelando, permaneça pregando, entende? Como um pai, você não pode desistir dos seus filhos. Você não pode aceitar do seu filho ficar o dia inteiro num quarto jogando e não ter relacionamento com pessoas. Como que vai ser a vida de profissional dessa pessoa? Fala pra mim. Como que vai ser o relacionamento dele no trabalho? Se ele não tem convívio social. Continua pregando, irmão. Continua crendo, sabe? Uma das histórias que me marca é de Jairo. Quando ele encontra Jesus, ele para Jesus e fala: Jesus, minha filha está morrendo, preciso que o Senhor venha. Aí a mulher de fluxo de sangue entra na história. Aí, puxa, atrapalha entre aspas, porque aí morre a filha de Jairo. E aí fala: ela morreu, agora já era. Mas Jesus vai até a casa dele, porque Jairo levou Jesus para a casa dele. Você como pai está levando Jesus para sua casa? Não adianta reclamar, irmão. Nossa vida é uma referência. Eu vejo no Isaac, eu faço um negócio com a Tati, uma brincadeira, e aí ele vai lá e quer fazer igual. Exatamente igual. Então, leve Jesus para sua casa, sabe? Jesus ressuscita a Talita, ele ressuscita ali a menina, e todo mundo fica feliz, mas quem dá de comer para ela é o pai. Quem dá comida para ela não é Jesus, é o pai. Jesus só dá uma ordem: ó, alimenta ela, o pai alimenta ela. Jesus não pegou o pão, tá aqui o pão. Fez um Macfish lá, né? Tá aqui os pães e peixes, toma aqui, menina. Não. Quem deu o alimento foi o pai. Quem levou Jesus para casa foi o pai. Então, irmão, a responsabilidade é sua. Nós precisamos construir uma herança, não é de dinheiro. Tantas vezes nós preocupados em ganhar dinheiro, em investir, e não está errado isso. Para deixar alguma coisa, sabe? Se acontecer alguma coisa comigo, tem um recurso para Tati, sabe? Tem alguma coisa, nem que for R$10 uma bala. Tem alguma coisa, tá bom? A gente fica preocupado nisso, e vamos trabalhando, e vamos correndo, e vamos orando a Deus para que multiplique as nossas finanças. Só que no final nós esquecemos do principal, a herança espiritual. Quem seus filhos vão lembrar de você? Como que eles vão lembrar de você? Um pai que orava, uma mãe que orava, que cria em Deus? Ou ele vai falar assim: meu pai não tinha temor nenhum, ele ia para a igreja, mas não vivia a igreja? Herança espiritual, irmão. Construa a arca debaixo desse princípio. Uma mensagem de cruz, uma mensagem de evangelho, uma mensagem que o IPCA ou a inflação não diminui. Um evangelho de verdade, um evangelho que não se perde. Se tem algo que você quer deixar para sua família como herança, é o cristianismo. Isso que vai gerar a vida. Se for para gastar tempo em alguma coisa, gaste construindo uma arca com a sua família. Sabe, quando a gente continua lendo, por que permanecer, Senhor? Eu vou rapidão agora. Porque para ser feliz, João 15:11 vai falar que transbordará a nossa felicidade. Talvez quantas vezes estamos infelizes ou tristes, porque não estamos conectados em Jesus. Porque eu preciso permanecer, Senhor? Porque eu preciso permanecer nesse lugar conectado em Ti para amar pessoas desacreditadas. Por exemplo, semana passada, Litoral Norte, acabou. Pessoas morreram. Ainda até ontem tinha buscas, não sei se ainda tem, por pessoas naquele lugar. Mas em nosso coração, se comoveu com isso ou não importa? Estou curtindo aqui o feriado com a minha família. Nosso coração doeu, assim, de verdade. Você se autoavaliar, falar assim: que triste. Seu coração se comoveu com isso, porque quando nós estamos conectados em Jesus, nós amamos pessoas. Talvez nós não conseguimos ir lá e fazer algo, uma viagem missionária para servir, mas Senhor, tem misericórdia, Pai, daquelas famílias. As pessoas foram ali passar, crianças morreram, foram com os tios para se divertir, para passar um feriado, ir numa piscina.
estar junto com a família e acontecer essa tragédia? Seu coração se comove com isso? Guerra na Ucrânia, 1 ano essa semana. Nosso coração se comove. Sabe, quando nós estamos conectados em Jesus, isso importa de verdade. Pelo menos que for um momento de oração ali, que você fala, Senhor, tem misericórdia. Sabe, o benefício de quem permanece é que ele recebe promessas de Deus. Atos 1, do 4 ao 5, vai falar o seguinte. Atos 1, 4 ao 5, estou acabando. Se quiser o louvor, pode vir. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém. Ou seja, permaneçam em Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Quando nós permanecemos, nós somos renovados. Nós recebemos uma promessa, nós recebemos uma capacitação de Deus, porque depois disso, eles avançaram, a igreja expandiu, a igreja cresceu. Eles começaram a falar linguagens diferentes. Alcançou pessoas, alcançou povos. Sabe, Lucas 22, 28 ao 30, não precisa abrir não, Cris. Mas diz que quem permanece tem lugar à mesa de Cristo. Nós precisamos permanecer. Certa vez eu estava igual essas tempestades que estão acontecendo agora de verão. Estamos no verão ainda, né? Estamos, né? E aí eu estava olhando na janela assim, falando, meu Deus do céu, que chuva, hein? E aí tinha um coqueiro lá embaixo, assim, no apartamento. E aí o vento bateu e uma folha do coqueiro desconectou, voou. Não permaneceu. Entende? Não permaneceu onde era para estar. Um lugar que saía nutrientes, que mantinha ela viva. Um lugar que ela tinha ali proteção, nutrientes, recebia água, sei lá, né? Essas coisas não... Todas de biólogo? Não, biologia? Não sei essas coisas. Eu não sei porque que eu falo isso, depois eu me arrependo. Mas é isso. Eu estudei sistema de informação e fosse para falar de programação, tudo bem, mas eu vou entrando em cada coisa, depois que eu me ligo. Então, dentro disso, Deus falou no meu coração assim, tá vendo? Quando o vento vier, as folhas que já estavam desconectadas, elas vão cair. Quando o vento bater, as folhas que estavam presas ali, meio que fake, elas vão voar, elas vão perder os nutrientes, elas vão secar. Ou seja, irmão, permaneça conectado em Jesus. Talvez nesses dias ou nesses tempos você não tenha sentido vontade de orar, nem de vir à igreja também. A igreja sou eu. A igreja sou eu, vou ficar em casa. Não quero ter comunhão com esse povo, não. Não quero ceiar, não quero sentar à mesa com eles, não. Talvez a sua fé tenha sido abalada em algum momento. Talvez está cansado, sabe? Não consegue nem ouvir um louvor em casa. Não consegue ouvir nada. Não consegue fazer um devocional, não consegue pegar uma Bíblia, não consegue pegar um livro, não consegue dar uma palavra de ânimo. Talvez virou até um religioso. Porque quando isso acontece, nós estamos próximos de desconectar da videira. Esse é o grande alerta que Deus está nos dando. Quando isso acontece, estamos muito próximos de desconectar da vida de Deus, da vida de Cristo. Está muito próximo de perder os benefícios, os nutrientes que o Senhor tem nos dado, nos mantido em pé, mesmo nós não merecendo. Sabe, o ministério, talvez você esteja até no ministério. Eu quero te falar, o ministério não salva ninguém. Judas era do ministério de Jesus e ele se perdeu. Você precisa conseguir permanecer conectado em Cristo. Não importa se é um pastor, se você é um servo, se é um membro, se é um visitante. Você precisa permanecer no lugar onde Deus te falou. Insista, ler uma Bíblia, ler um versículo. Nem que eu não consigo ler, não consigo, eu vou ouvir. Tá bom, ouça. Baixa o aplicativo, ouça uma passagem. Ouça o Cid Moreira falando. Pelo menos ouça. Não consegue ler, puxa, não. Ouça a Bíblia então.
Até linkando um pouco com a ministração da semana passada, até estava conversando com o pastor ontem, que Deus tem falado muito sobre essa questão de esperança. A G trouxe aqui, semana passada o tema foi tenha esperança. Então, enquanto eu permaneço, ainda há esperança de frutificar. Enquanto eu permaneço em Cristo, ainda existe esperança, mesmo no meio de caos, de frutificar em Deus. Eu não estou falando de um fruto que é um carro, uma casa. Esse não é um fruto que eu estou falando nessa manhã. O fruto que eu estou falando nessa manhã é o de Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. É esse fruto. Quando a gente começa a ser transformado por Cristo, de dentro para fora, onde as nossas ações agora não é mais de egoísmo, mas é de amor, é de cuidado, frutos de santidade, frutos de permanecer conectado para gerar esse fruto. Não estou falando de prosperidade, mas é um fruto de mudança na sua vida. Uma vida em Deus, uma vida em Cristo. Se você duvida disso, fala, eu duvido disso, faz prova de Deus e fala, Senhor, eu duvido. Eu quero fazer prova do Senhor sobre isso, porque existe um convite dos céus. Salmos 24:3, não precisa abrir, Cris, mas diz que quem subirá ao monte e quem permanecerá nesse lugar. Subir ao monte significa um novo patamar, um novo lugar. Deus está chamando para um novo nível, um novo lugar com Ele. Ficar, permanecer, gerar uma morada é intimidade com Deus. Deus quer que em 2023 nós saímos da superficialidade, do raso, e mergulhamos em outros lugares mais fundos com Deus, sendo mudança onde passarmos. Palavras de vida, palavras de graça, palavras que profetizam. Os seus negócios vão prosperar, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida, os seus sonhos vão acontecer para a glória de Deus. Mas Deus quer um relacionamento de verdade, uma profundidade de verdade, que vai gerar essa conexão em Deus, em Cristo, um fruto de amor, paz, paciência. Esse fruto que nós precisamos para continuar, precisamos gerar ele na continuidade, em permanecer em Cristo.